Olá, tudo bem? Meu nome é Pedro Henrique Cavalcante Colim e eu vim aqui gravar a atividade prática individual 1 do professor Fernando Sambinelli. Vou começar aqui com o primeiro exercício, onde é um exercício de conversão de graus Kelvin para graus Celsius. E eu comecei adicionando as três bibliotecas. Essa locale.h, para quem não conhece, é a biblioteca para conseguir usar a linguagem em português, pontuação, vírgula, acento. E vamos lá, eu comecei primeiro pedindo os dados da primeira temperatura, que é a temperatura em Kelvin. Aqui eu estou lendo essa temperatura com scanf, porcentagem F de float, e o temp, que é a temperatura, a variável que eu declarei aqui em cima. Aqui eu vou estar convertendo, esse número convertível é uma variável que eu criei antes aqui em float também. Aqui é a variável temp, que eu pedi para o usuário, e aqui eu estou fazendo o cálculo. E aqui eu estou apresentando o resultado. A temperatura em Celsius é primeiramente, esse ponto 2 aqui no porcentagem F é para mostrar duas casas após a vírgula e ficar mais bonitinho na hora de apresentar para o usuário. Então, deixa eu executar ele aqui. Vou fazer um exemplo aqui, 300 graus dá 26 graus Celsius. Próximo exercício. O próximo exercício, eu basicamente declarei as variáveis, pedi a inserção de dados para o cliente, de qual velocidade ele queria em quilômetros. Aqui eu estou lendo essa variável. Aqui eu faço o cálculo, armazeno em VLMS, e aqui eu faço o print da velocidade em metros por segundo, que é porcentagem, que essa aqui é a variável, já formatada certinho, e aqui a vel.ms. Deixa eu executar aqui. 19 dá 5,28. Próximo exercício. Aqui no exercício 3 é para ler uma distância em milhas e apresentar convertida em quilômetros. Então eu já comecei declarando as variáveis em float, que é milha e quilômetro. Aqui eu estou pedindo a distância em milhas. Aqui eu faço essa leitura. Aqui eu estou fazendo o cálculo e armazenando na variável quilômetros. E aqui eu estou apresentando essa variável quilômetros. Deixa eu executar. Distância em milhas, colocar 20. 20 milhas igual a 32,20 quilômetros. Próximo exercício. No exercício 4, novamente, eu vim declarando as variáveis aqui em cima em float. Aqui eu pedi o ângulo radiano. Aqui eu estou lendo esse ângulo. E aqui eu estou convertendo para graus. Aqui o cálculo, aqui armazeno em graus. Aqui eu estou printando na tela. O valor em graus é porcentagem, ponto 2f, que é a variável já convertida lá, 2 apenas após a vírgula. E antes de que eu me esqueça, esse barra n aqui é para pular linha no final, para ficar mais organizado. Aqui é a variável, deixa eu executar. Ângulo radiano, K20, dá 1146 graus. Próximo exercício. O exercício 5 é bem simples, é só mais uma conversão de valor em metros cúbicos para valor em litros. Aqui eu estou pedindo o valor, o usuário digita, eu leio esse valor, aqui eu faço o cálculo e aqui eu apresento. Deixa eu executar. Vou colocar 100 metros cúbicos, dá 100 mil litros. Próximo exercício. Aqui eu tive que adicionar uma nova biblioteca, que é essa math.h, que é basicamente para você ter mais fórmulas matemáticas para usar no programa. Aqui eu estou declarando as variáveis em float, v1, v2, v3 e resultado, que essa aqui é os valores. Aqui eu estou pedindo os três valores e lendo eles. E aqui eu faço, armazenando na variável resultado, a soma das três potências. Essa daqui é o valor 1, o valor 2 e o valor 3, todos eles ao quadrado, ou seja, esse 2 aqui é o expoente. Então aqui eu mostro o resultado, a soma dos quadrados dos três valores é igual a... Aí aqui o resultado. Deixa eu executar. Primeiro valor vou colocar 5, por exemplo. 5 e 10, sei lá. A soma dos quadrados dos três valores é igual a 150. Próximo exercício. No exercício 7. É bem simples também. Eu pedindo as 4 notas e apresentando a média aritmética. Aqui eu peguei as notas, somei todas elas e dividi por 4. E aí dá o cálculo da média aritmética das 4 notas. Deixa eu executar.
Primeira nota foi 7, 8, 9, 9. A média das 4 notas é igual a 8,3. Então, esse aqui é o exercício 8. Esse aqui é basicamente para mim fazer a cotação do dólar. Então aqui eu peço o valor em real, aqui eu leio esse valor, aqui eu digito o valor da cotação atual. Aí. Aqui eu leio o valor da cotação, aqui eu divido o real por dólar para dar o valor em dólar, o real por cotação, na verdade. E aqui eu apresento o valor em dólares. Deixa eu executar. Por exemplo, deixa eu ver, 150 dólares, ou 150 reais, na verdade. O valor da cotação, vou colocar 5. O valor em dólares é 30 dólares. Próximo exercício. Aqui no exercício 9, eu basicamente vou mostrar o antecessor e o sucessor de um número. Então eu pedi o valor que ele deseja. Aqui eu leio esse valor. E aqui eu mostro o antecessor. Essa aqui é a primeira variável, que é inteira. No caso, as duas variáveis é inteira. A única variável, na verdade, que é o valor. Inteira. Aqui eu apresento o primeiro, que é o valor menos 1, que é o antecessor. E aqui eu apresento a segunda, que é o valor mais 1, que é o sucessor. Deixa eu executar. Valor, por exemplo, 6. Seu antecessor é 5 e o sucessor é 7. Próximo exercício. Aqui eu declarei as 4 variáveis como inteira. Aqui eu estou lendo um valor, digitando e lendo o valor. Aqui é a soma do antecessor do dobro, que é o dobro menos 1. E aqui é o sucessor do triplo, na verdade. Eu escrevi dobro aqui, mas é triplo. Então é o triplo mais 1, que é o seu sucessor. Aí aqui eu faço a soma dos dois. Armazeno em soma e aqui eu mostro o resultado, que é essa soma aqui. Deixa eu executar. Valor 10. Aí já mostrou ali. Peraí, deixa eu fazer de novo, foi rápido. 20, resultado é 100. Próximo exercício, exercício 11. Digite o valor do raio. Aqui eu declarei as float, que é as reais, que é o raio e a área. Aqui eu estou digitando o valor do raio, aqui eu estou lendo esse valor, e aqui eu estou calculando a área com esse pô aqui, que é a potenciação, como eu expliquei anteriormente. Aqui a área do círculo é área, que é esse cálculo aqui. Deixa eu executar. 314,159,210. Próximo exercício, 12. Aqui eu usei uma outra fórmula da MEF, que é a SQRT, que é a raiz, né? Então aqui eu declaro todas as variáveis, aqui eu leio o A, aqui eu leio o valor de B, aqui eu faço o cálculo, que é as duas potências que no caso é A ao quadrado mais B ao quadrado, que dá um auxiliar, e aqui na hipotenusa eu faço a raiz quadrada da soma das duas potências. Então no caso fica a hipotenusa é igual a hipotenusa. Deixa eu fazer um exemplo. 10, 15, a hipotenusa é igual a 18. Próximo exercício, 13. Aqui eu declaro como float novamente. Aqui eu leio o valor. Na verdade digita, aqui eu leio. Aqui eu faço o cálculo. E aqui eu apresento o valor com desconto. Deixa eu fazer um exemplo. O valor com desconto é 88. Próximo exemplo. Exercício 14. Aqui eu declaro novamente. Aqui eu peço o salário integral do funcionário. Aqui eu pego e leio o salário. Aqui eu faço o cálculo do salário, que é 25% de aumento. Então é 25% do salário mais o salário atual, que vai dar o salário já com aumento. E aqui eu apresento esse salário. Deixa eu fazer, colocar R$1.000 para ficar mais fácil de ver. 1.250. Próximo exercício 15. Aqui no exercício 15 você já tinha dado o valor da premiação, então eu já coloquei aqui direto, declarei direto. Aqui eu coloquei as outras 3 variáveis. Aqui eu fiz o cálculo do primeiro, que é 46% do prêmio, aqui 32% do prêmio. E aqui o restante, que no caso é o prêmio menos o segundo mais o primeiro. Então aqui eu apresentei, deixa eu fazer um exemplo. Já mostra tudo certinho. Próximo exercício, 16. Aqui é o do quantos dias o encanador trabalhou. Tá, aqui eu declaro as 3 variáveis. Aqui eu peço o número de dias. E aqui eu faço dias vezes 30 para saber o valor.
E aqui eu já calculo com desconto, que no caso é o salário dele, menos os 8% de desconto. Aí aqui eu mostro o valor do salário. Salário não, o valor a ser pago para o encanador. Vou colocar aqui 10 dias. Eu vou receber R$276. Próximo exercício. Esse aqui é o extra, né? Eu fiz um pouquinho mais elaborado para ficar mais bonitinho para o usuário ver. Vou tentar explicar bem rápido. Eu basicamente crio as variáveis aqui de uma maneira global para conseguir usar nas funções. Aqui eu criei a função início, que vai ser basicamente pedindo para o usuário digitar o valor. Aqui eu criei a função menu, que vai mostrar um menuzinho de opções para ele, onde ele vai selecionar uma opção, qual ele deseja imprimir. Aqui tem um switch, onde caso cada opção for selecionada vai abrir uma tela. A primeira tela é de total a pagar, onde vou mostrar o valor a ser pago. A segunda tela é onde vai mostrar o valor da parcela, de cada parcela. O caso 3 é a comissão do vendedor do pagamento à vista, o valor, né? E o caso 4 é o valor da comissão do vendedor com pagamento parcelado. E esse caso 0 aqui é para caso ele queira sair dessa telinha, no caso, né? Caso ele queira encerrar o programa. Só deixa eu explicar esse para voltar digite 1, que eu fiz com um ifzinho aqui, que é um if, opção igual a 1, e ele vai voltar. Opção 2, ele vai finalizar o processo. Fiz isso aqui em todos, coloquei um break default. Aí aqui é a função main, que vai basicamente iniciar essas outras duas funções aqui, que é a função início e a menu. Deixa eu executar. Digite um valor, digitar 1000, por exemplo, 100 na verdade. Total a pagar 90. Daí você quer voltar, você digita 1. Daí valor parcelado 33 cada parcela, voltar, digita 1. Comissão à vista 3, voltar, digita 1. 4, voltar 2, por exemplo. Aí vai voltando todos os outros processos. Aí finalizou. É basicamente isso. O exercício 18 já é um pouco mais fácil, que é basicamente outra conversão, onde você digita a altura do degrau em centímetros, lê essa altura, digita a altura desejada em metros, lê essa altura, converte a altura que ele quer em centímetros para ficar igual ao do degrau, aí pega essa altura e divide pelo número de degrau, e aí você vai ter o número de degraus totais que você precisa subir. Deixa eu fazer aqui. Um degrau, por exemplo, 15 centímetros, você quer subir, por exemplo, 10 metros, você vai ter que subir 66,7 degraus. Aí aqui no exercício 9, eu vou estar criando uma variável char, que é do caractere, onde eu coloquei 20 dentro dela. Aqui eu vou estar criando o índice inteiro. Aqui eu vou estar falando para o usuário digitar um caractere. Aqui eu vou estar lendo esse valor em string. Aqui eu faço um loop, enquanto o valor for igual a 0, vai pegar o índice do caractere, enquanto o valor for diferente de contra barra 0. Aí aqui eu estou incrementando, e aqui eu basicamente mostro o valor do caractere e o valor do índice que está dentro dele. Então deixa eu executar para ficar mais fácil. Aqui eu digito caractere, por exemplo, deixa eu ver, A, e vai o valor dele em decimal. Tem como fazer, por exemplo, uma palavra, que daí já fica mais fácil. Deixa eu ver. A, B, C, D. Aí vai mostrar todos eles em fileirinha certinho, por causa desse barra N aqui. E então é isso. Espero que tenha ficado bom o vídeo. Agradeço pela atenção. E é isso, até mais.